Quantos políticos indígenas vocês conhecem? Não causa um estranhamento saber que são tão poucos os eleitos? Em toda a história do Brasil, apenas 2 pessoas indígenas foram eleitas para cargos de deputado federal. Nos municípios, estamos ocupando muitos espaços, mas ainda precisamos de mais. Ainda mais num governo atual que coloca as nossas vidas e os nossos direitos em risco. Vem comigo que eu explico para vocês a nossa história na política. Oi pessoal, eu sou a Samela Satere Maué e vou levar vocês numa viagem pelo tempo para explicar como a representatividade indígena vem sendo construída na política e a importância de ela se fortalecer cada vez mais. Em 1969, o primeiro indígena eleito que se tem registro no Brasil foi o seu Manuel dos Santos, o seu Coco, que é do povo Caripuna. Ele foi eleito como vereador em Oiapoque, lá no Amapá. E em 1976, o cacique Ângelo Cretan foi eleito vereador lá em Mangueirinha, no Paraná, após lutar na justiça pelo direito de se candidatar. E em 1982, um marco para a história, o Mário Juruna se tornou o primeiro deputado federal indígena. Ele não conseguiu se reeleger, mas deixou um legado que mudou a nossa história. É dele o projeto que criou a Comissão Permanente do Índio no Congresso Nacional. E as questões indígenas finalmente passaram a ter um reconhecimento formal. E a liderança do Mário Juruna fez com que acontecesse uma verdadeira mobilização indígena no Brasil. E em 1987, centenas de indígenas foram para Brasília e ocuparam o gabinete dos parlamentares e o plenário do Congresso. E o discurso do Ailton Krenak marcou. Na tribuna ele pintava o rosto de preto enquanto ensinava o país. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, que não coloca em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. E a fala foi decisiva para assegurar a nossa identidade e o nosso direito originário sobre o território. E em 1996, tivemos o nosso primeiro prefeito, o João Neves, do povo Galibe Marvono, lá em Oiapoque, no Amapá. E foi somente no ano de 2014 que o Tribunal Superior Eleitoral passou a incluir o registro de raça e cor dos candidatos. Então foi possível contabilizar a nossa presença. Em 2016, concorreram às eleições municipais 1.715 candidatos indígenas. Foram eleitos 169 vereadores, 6 prefeitos e 10 vice-prefeitos. E em 2018, Joênia Wapichana foi eleita a primeira indígena mulher deputada federal pelo estado de Roraima. Foram mais de 30 anos sem representação indígena no Legislativo Nacional. E em 2018 também teve a participação histórica da Sônia Guajajara pela chapa do PSOL à presidência da República. Chegamos em 2020 e a APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, mobilizou uma verdadeira campanha para aumentar a nossa representação. Foi a maior participação indígena nas urnas, 2.212 candidaturas, 27% a mais em relação às eleições de 2016. 236 candidaturas de 71 povos foram eleitos. Destes, 215 era para vereador. Nossos parentes foram eleitos, mas a luta ainda é grande. Conquistamos em 2020 mandatos em 217 cidades, só que não é nem 4% do total de municípios do país. O racismo contra indígenas continua sendo uma das principais barreiras para o nosso fortalecimento político partidário. E o genocídio contra os nossos povos começou desde a invasão em 1500 e nunca terminou. Já perdemos 70% da nossa população. E estamos vendo na prática como governos como os de Bolsonaro podem contribuir para o avanço de ruralista e para a violação dos nossos direitos. E é colocando os nossos parentes nos espaços de poder que podemos amenizar os danos desse sistema. Um sistema que já exterminou e está aculturando muitos de nós. São as nossas vidas em jogo e nós também temos que tomar decisões. E esse é o canal Reload e a gente descomplica a notícia.